Boa tarde, alunos! Que bom estar aqui novamente com vocês, né? Nesse conteúdo que eu sempre falo de fisiologia humana, de trabalhar, de conhecer melhor o nosso corpo, entender as funções, né? Como o nosso corpo trabalha, como ele se organiza, como é que tudo isso daqui, né, vive. Que são essas as funções. Então, nós já falamos aí de digestão, quando nós comemos, que o sistema digestório faz a digestão do alimento, vai separando ele nos vários nutrientes, a absorção desses nutrientes, depois a maneira como um dos nutrientes, né, principalmente a glicose, que é um tipo de carboidrato, é convertido em energia lá no sistema respiratório, lembram-se disso? Pela respiração celular, na presença do oxigênio que é proveniente das trocas gasosas. Aí nós dissemos um pouco mais sobre o sistema circulatório, que pega esses nutrientes que foram absorvidos, digeridos lá pelo sistema digestório, mais a energia que foi produzida, convertida, né, o nutriente convertido em energia, lá no sistema respiratório. O sistema circulatório vai levar nutrientes e energia, né, além de outras substâncias, para todo o nosso corpo. Bom, aí depois nós falamos do sistema excretor, o sistema urinário, que vai filtrar o nosso sangue para eliminar todas as substâncias que são tóxicas, aquelas que são produzidas nos processos mesmos da nossa célula, né, no metabolismo, nos N processos que nós realizamos, o nosso corpo realiza, e também outras substâncias que nós ingerimos em excesso ou algum medicamento e que elas não são benéficas, né? O produto, o resultado delas, que é aquilo que não é mais interessante para o nosso corpo, é eliminado. Aí nós trabalhamos sistema endócrino, essa foi uma aula trabalhada aqui virtualmente, né? Que foi certamente o professor Antônio que trabalhou com vocês. E aí depois o sistema endócrino, que vai regular os processos do nosso organismo, os diferentes processos, e agora o sistema nervoso. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o comando. Como é que essas funções, né? Quem é que comanda essas funções? Quem é que comanda essa maravilha todinha que somos nós? Porque sim, gente, para produzir, para fazer tantos processos, tantas coisas, tem que ser mesmo assim uma perfeição, né? Uma maravilha. E aí esse é o encantamento que eu sempre falo com vocês e que eu vejo que vocês, muitos de vocês, né? Óbvio que ciências naturais não é a preferência, a disciplina que vocês nem todos mais gostam, obviamente, cada um tem sua preferência, mas para aqueles que gostam é perceptível como na sala de aula vocês mudaram. Muitos de vocês estão mais participativos e eu quero parabenizá-los por isso, né? Muito provavelmente pelo conteúdo, que ele é interessante, mas também é mérito de vocês que têm se esforçado, como nós professores temos colocado para vocês. Acompanhe a aula, as aulas com o livro aberto, pessoal. Tragam para a escola o livro e o caderno. Aliás, aluno de 6º ano tem que ter caderno, pessoal. Eu sei, vocês têm canetas muito bonitas, coloridas, lápis, enfim, que passam traço, rabiscam, circulam, né? Grifam lá no livro. Beleza, tá ok. Se esse é o combinado com o pai de vocês, que vocês podem usar o livro dessa forma, tudo bem. Mas aluno de 6º ano tem que ter caderno. E eu quero um caderno caprichado. Já falei isso em sala, estou falando aqui para vocês do AVA. Nada de ficar aí fazendo as coisas pela metade mal arrumado, não, hein? Vamos trabalhar aqui com esse cérebro, vamos colocar esse livro grifado, bonito, porque isso chama a atenção nossa e melhora o nosso aprendizado do conteúdo, tá bom? Bom, agora vamos começar aqui a entender melhor como é que essa maquinazinha aqui, o nosso cérebro, funciona. E fica ligado, hein, pessoal? Não pode perder nada, não. Perdendo, volta aqui para aprender direitinho. Combinado? Bom, sistema nervoso. Qual é a função do sistema nervoso? É essa que eu falei para vocês. É coordenar, é comandar as diversas funções, as diversas atividades que o nosso corpo realiza. E aí, pessoal, nessa coordenação de ação, nós também temos coordenações de reação. Então, não sei, ó, domingo de tarde, tá um
tempo gostoso, a gente saiu para fazer uma caminhada, para ir na praça, enfim, estamos lá com a nossa família, sem querer eu tô descalço e machuco o meu pé, né? Num prego, em alguma outra coisa. Enfim, as terminações nervosas que estão lá na planta do pé ali, né, na minha pele, no tecido epitelial, elas sentem que alguma coisa aconteceu e eu, rapidamente tiro o meu pé. Por quê? Se eu continuasse naquela situação de perigo, eu poderia ter um machucado sério, né, que pode entrar algum micro-organismo, trazer infecção, enfim, atrapalhar a circulação e aí, às vezes, eventualmente, até perder aquele membro. Então, essa é uma das possibilidades que nós falamos de reação, diante de alguma coisa que aconteceu na nossa interação com o ambiente. O meu sistema nervoso percebe e manda um comando. Opa, age aí porque alguma coisa de errado aconteceu e toma providência antes que piore a situação, né? Isso é que nós estamos falando de ação e reação, que são coordenadas pelo sistema nervoso. Bom, e aí também, né, é interessante dizer que o sistema como um todo, os nossos sistemas, eles estão interligados. Então, um vai ali coordenando, auxiliando e interferindo na função do outro. No caso do sistema nervoso, ele trabalha juntinho com o sistema endócrino. É o que nós vamos ver aqui no final dessa aula, tá? Bom, como não poderia dizer, né, deixar de dizer, página, agora nós estamos no capítulo 8, a partir da página 140. Lá na página 141, por exemplo, tem uma imagem aí, né, de a imagem, a figura 8.3, que mostra bem o sistema nervoso, com todas as suas ramificações, e já começamos a falar aí sobre os neurônios. Neurônio é a célula, é a principal célula do sistema nervoso. É pelo neurônio, pelos neurônios, que vai passar o impulso nervoso. Professora, o que é impulso nervoso? Impulso nervoso, pessoal, é a condução do estímulo, né? É a ordem, é o comando que o nosso cérebro manda e vai sendo passado de neurônio em neurônio para que, por exemplo, o membro execute aquela função. Como, por exemplo, se eu pisei lá no prego, né? Então, vem ali o estímulo, né, da sensibilidade, da dor que vai, aí o cérebro processa e manda o comando, tira o pé daí para não causar um prejuízo, um dano maior, né? Então, outro estímulo, a fala, quando nós escutamos, quando nós pensamos, enfim, todas, várias das funções que o nosso corpo realiza. O neurônio, então, né, já disse, ele é a principal célula do sistema nervoso. Aqui é uma fotomicografia de um neurônio, tá? É bem interessante, né? Parece uma mágica, assim, algo iluminado. É muito bonito mesmo. Enfim, os neurônios, eles são especializados em receber e transmitir estímulos. E essa transmissão vai acontecer por meio do impulso nervoso. Então, essa daqui é um desenho, um esquema de um neurônio, ó. O corpo celular, onde está o núcleo, o dendrito, que é a terminação lá, né? E esse dendrito maior é o axônio, que ele tem essa bainha de mielina, que é por onde o impulso nervoso vai percorrer. Então, ele sai daqui do corpo, né? Ele chega aqui, passa aqui pelo corpo celular e vem aqui pelo axônio, que é esse prolongamento do neurônio, e vai aqui, ó, passando, tá bem? De uma para uma. Quer ver? Eu vou explicar um pouco melhor. Só para a gente confirmar aqui as partes do neurônio. Corpo celular, onde está localizado o citoplasma do neurônio. Os dendritos, né? Esse pedacinho aqui, que são os prolongamentos finos. E o axônio, que é esse prolongamento maior aqui, tá bem? Esses outros nomes aqui, bainha de mielina, mais para frente, em outra etapa do aprendizado de vocês, de ciências naturais e biologia, a gente fala disso. Para agora, não precisa muito se preocupar com isso, não. Bom, o impulso nervoso, então, são consequências de mudanças de cargas elétricas. E essa mudança de carga elétrica que ocorre ao longo da membrana plasmática dos neurônios. Lembram-se lá de membrana plasmática, né? Lá da célula, de quando nós começamos esse trimestre.
e ele vai se propagar sempre no mesmo sentido. Começa nos dendritos, né, percorre o corpo celular e termina no axônio, de onde é transmitido para um outro neurônio, pelos dendritos, corpo celular e axônio. Nessa parte aqui de sinapse, é aqui que eu quero que vocês redobrem a atenção. Na sinapse é onde passa o impulso nervoso de um neurônio para o próximo. Então, do neurônio pré-sináptico, como está mostrando aqui, para o neurônio pós-sináptico. Aí é uma região que nós chamamos de sinapse. Sinapse é onde a mágica acontece. Pessoal, estou falando de mágica, já falei em mágica em algumas outras aulas, mas mágica, né, é um modo de dizer, né? Isso aqui não é mágica, é uma sequência de comandos, de reações que são coordenadas pelo sistema nervoso, né, que estão em direta comunicação com outros sistemas, né? Na verdade, é o resultado de vários processos. Mágica é só uma forma de dizer, né, de como essas reações acontecem, tá bom? Mas não é mágica porque cientistas, né, médicos, biólogos, enfim, pesquisadores de várias neurocientistas, de várias formações, de áreas específicas, de várias formações profissionais, trabalham arduamente para conhecer bem como o nosso corpo funciona. Ainda já conhecemos bastante, ainda falta muito o que conhecer, né? Então não é mágica porque é fruto de um trabalho exaustivo de muitos profissionais, inclusive profissionais brasileiros, né? Que nós produzimos muito conhecimento. Muito do que se sabe, ou alguma coisa do que se sabe, é sim conhecido aqui por pesquisadores brasileiros, né? Mas mágica é um jeito bacana de falar, especialmente aqui no 6º ano, porque traz mesmo esse encantamento, né? A gente descobrir e saber como o nosso corpo funciona, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, o impulso nervoso, ele pode ser transmitido de um neurônio para o outro, ou para os músculos. Então, aquilo que eu falei, ó, se a gente vai correr, por exemplo, vem o comando, né, que percorre os nossos neurônios. Então, é essa figura aí lá do sistema nervoso, lá da página 141. Vai passando por essas terminações nervosas aqui, medula espinhal, chega dendrito, aciona o músculo para que a gente corra, por exemplo, né? Ou numa situação de perigo, ou quando a gente está brincando, sei lá, de pique-pega, ou uma outra ação, por exemplo, né? Para o coração, a gente já falou isso. Coração é um órgão formado por um tecido muscular, né, que é o miocárdio. Então, para que ele bata, por exemplo, lembra-se, a gente já falou disso algumas vezes na sala de aula e aqui no AVA também, virtualmente também. Ou também o impulso nervoso manda uma ação para a glândula, olha, pode liberar secreção, pode liberar saliva. Nossa, pensei agora naquele sorvete delicioso, sabe, de morango ou de chocolate, para quem prefere o sorvete de chocolate. E aí, a boca encheu de água. O que é isso? Nada mais é do que o nosso cérebro mandando um comando para que, olha, você vai comer alguma coisa. Então, prepare-se para fazer a digestão daquele alimento. Como é que se inicia a digestão? Vocês já sabem, né? Ela se inicia aqui na boca, na produção das glândulas salivares que produzem saliva para começar a quebrar ali os nutrientes, sobretudo o determinado tipo de carboidrato, no caso o amido, tá bem? Então, essas são as funções, né? É tudo coordenado, tudo coordenado. Bom, e aí, pessoal, o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso, ele precisa, além desse comando do impulso nervoso, ou melhor, o impulso nervoso, ele tem a participação de mediadores químicos, que são conhecidos também por neurotransmissores. São esses neurotransmissores que eles vão agilizar, que eles vão botar quente mesmo para aquele comando acontecer, né? E aí a gente tem vários neurotransmissores.
né? Que a gente vai falar um pouquinho, alguns deles aqui. De novo, a ciência já descobriu alguns desses neurotransmissores e é atuando nesses neurotransmissores que a ciência, por exemplo, propõe a cura de determinadas doenças, propõe que o indivíduo então tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Quer ver? Vamos ver para vocês verem aqui que dá para acompanhar certinho. E agora, mediadores químicos e neurotransmissores, a gente já está lá na página 142, tá bom? Ó, quando o impulso nervoso ele chega aos terminais do axônio, essas substâncias, esses neurotransmissores, então, olha lá, o impulso nervoso chega aqui no axônio, né? Estimulam os dendritos de outros neurônios que vai passar a conduzir esse impulso nervoso. São essas as substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. E é graças a esse neurotransmissor que esse comando, ó, é rápido, 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 rápido. Não dá para ficar lá, ai, coração, ai, vai bater. Não, gente, é dinâmico, é rápido. E esse é o papel dos neurotransmissores. O impulso nervoso, para a gente ter uma noção, às vezes ele percorre ali, ele passa rapidamente de um neurônio por outro, num milésimo de segundo, super instantâneo. E como é que, lembram-se que eu falei para vocês que eu queria que vocês prestassem atenção nessa região de sinapse? Sinapse é a região aonde o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, lá do axônio para os dendritos do próximo. Nessa região aqui de sinapse, nós temos esse neurotransmissor, tá vendo? Ó, ele parece, sabe aquelas pecinhas de encaixar umas nas outras? É isso. Essa substância, esse neurotransmissor, ele encaixa no receptor, então o neurotransmissor aqui do neurônio pré-sináptico encaixa no receptor do neurônio pós-sináptico e bota para quebrar, coloca aquele impulso nervoso para percorrer rapidamente o neurônio, tá bem? É exatamente o que está mostrando aqui, ó. Tá chamando de fenda sináptica, que é isso, que é a região da sinapse, aonde o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, certo? Bom, e aí, ó, de novo aqui uma outra, só para vocês verem. Tá vendo, ó, como é que é bonitinho? O outro lá era um triângulo, né? Uma forma mais aqui uma forma geométrica mais triangular. Essa daqui mais uma redondinha, porque cada neurotransmissor tem um receptor específico e que vai uma forma específica. Então, por exemplo, um neurotransmissor que percebe o estímulo da dor. Se eu estou com uma dor de cabeça, muito certamente uma das ações, né, do remédio que para aliviar a dor de cabeça, ela vai atuar nessa etapa aqui, ó, do neurotransmissor se ligar no receptor para passar aquele comando de dor. Se eu quero cortar, tirar aquela sensibilidade da dor, né? O que eu vou fazer? Eu interfiro nessa região aqui. Então, eu provoco uma mudança para que o neurotransmissor, né, que percebe a dor, não se liga aqui no receptor, e aí eu corto aquele bloqueio de dor. Eu deixo, né, ou alivio a percepção da dor. Né? É mais ou menos isso que vai acontecer lá, por exemplo, quando a gente toma um determinado medicamento. Ou, por exemplo, quando a gente tem algum outro sintoma ou precisa de algum outro comando, tá bom? Então, aqui, sinapse e os neurotransmissores, né? Quando o impulso nervoso vai chegar na extremidade, eu estou só retomando para vocês aqui, do axônio, esses neurotransmissores, eles são liberados no espaço, aqui na fenda sináptica, ou na sinapse, simples assim, e esses neurotransmissores eles vão interagir com a membrana dos dendritos de outros neurônios, tá bom? E aí vai passando. Olha só o exemplo de neurotransmissores. Ah, bem lembrado aqui, ó, no livro de vocês, página 142, lá naquele box que fala de conexões entre a ciência e a tecnologia, que é importante que vocês leiam para ter conhecimento, né? O que desse conteúdo, desse conhecimento que é produzido nessa área aqui de neurobiologia, neurociência, aonde que de fato isso nos ajuda enquanto sociedade. Aí aqui nesse box vai falar um pouquinho, página 142.
Mas para terminar aqui a nossa aula, eu trouxe alguns dos exemplos de neurotransmissores: acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, esse muitos conhecem, endorfina, né? Que são esses neurotransmissores que vão nos trazer algumas percepções, alguns sintomas ou vão modificar algum comando no nosso corpo. A acetilcolina, por exemplo, ela está relacionada à memória, ao aprendizado e à estimulação dos músculos. Norepinefrina atua nos batimentos cardíacos, né? A gente já sabe que o nosso coração, formado por tecido muscular, um músculo que trabalha involuntariamente, ninguém fala coraçãozinho, bate aí, bate coração, pode parar que agora já deu, né? Ele trabalha involuntariamente, assim como outros órgãos. E também controla a pressão sanguínea e controla o bom humor. Então, norepinefrina, certamente, se a gente for conferir a bula de muitos remédios que regulam a pressão sanguínea, a gente pode chegar lá, né, de que ela vai atuar nesse neurotransmissor para controlar a pressão sanguínea das pessoas que tenham pressão alta, alguma coisa desse tipo, tá bom? Dopamina e serotonina, que são hormônios relacionados ao humor, ao sono, ao aprendizado e à atenção. É por isso, pessoal, que quando os pais de vocês dizem, tem que dormir cedo, quando o professor fala, pessoal, relaxa, dorme cedo, na véspera da prova, não está falando aí por nada. É porque esses neurotransmissores, eles são importantes, tanto regulam o nosso sono, o nosso humor, como também melhoram o nosso aprendizado, tá? E por último, endorfina, que é o neurotransmissor ali que traz essa sensação de alívio da dor e produz a euforia, reduz a excreção da urina e diminui a respiração. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso, né? Nós ainda vamos falar mais sobre o sistema nervoso, mas por enquanto as primeiras partes a gente vai falar de impulso nervoso. É importante relembrar que neurônio é a principal célula do sistema nervoso, que o comando ele percorre, né, os nossos neurônios, as terminações nervosas por meio de um processo que nós chamamos de impulso nervoso, que é uma descarga elétrica que passa de um neurônio para o outro, que existem esses neurotransmissores que regulam, que atuam a atividade cerebral, os comandos do nosso corpo, e no mais a gente vai percorrendo nas próximas aulas, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estudem, né? Utilizem essa aula, os alunos que vêm aqui para o colégio como revisão, os alunos que só estão virtualmente, tendo dúvida, coloquem aqui no fórum para a gente, não fiquem com as dúvidas, tá bom? É isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!